Olá, empresário, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E essa é mais uma série de aquecimento para a imersão do Zero à Franquia, um evento online e gratuito que acontece nos próximos dias. E lá eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. Então, eu sou Isabel Cardoso e na aula de hoje quero falar um pouco sobre a complexidade em tornar o seu negócio uma rede de franquias. Para quem está me acompanhando, para quem já está assistindo às aulas e que também acompanha aí nas redes sociais, vocês sabem que eu falo muito na questão da analogia de vocês entenderem as palavras que a gente utiliza, mercadológicas ali no sistema de franquia. Eu falo muito sobre sistema de franchising, esse termo meio americano, que realmente não tem uma tradução, que é o sistema de franquias. O pessoal usa mesmo, ele é americanizado aí. E a gente sempre menciona da analogia sobre o clube, onde o que é o termo franqueadora, franqueado, associado, royalties, taxa de franquia, circular de oferta de franquia, microfranquia, franqueabilidade. Então, são termos que você pensa ser franquia e vai começar naturalmente já a praticar. Então, franqueadora é a rede, franqueados são os associados que pagam a taxa de franquia, o royalties. A taxa de franquia nada mais é que a transferência de know-how, o saber que a franqueadora passa para o franqueado. A gente entende que toda franqueadora tem uma unidade piloto, que ela é franqueável, enxuta e replicável. E essas unidades, elas são base ali, né? Quanto elas forem, a gente tem a questão de vários itens que a gente já mencionou por aqui, mas essa unidade piloto normalmente ela é um exemplo para que esses franqueados possam estar usufruindo ali do conhecimento e provavelmente tendo o mesmo sucesso que a primeira unidade. Nem sempre, né? Também investir em franquia é sujeito a risco, a gente tem outras variáveis além do que a gente define ali, que a gente sempre fala sobre organização dos processos para tornar padrão, metodologia de venda, mas enfim, eu quis trazer de novo essa analogia para vocês terem aí claro essas palavras franqueadora, franqueado, royalties, taxa de franquia, circular de oferta de franquia. Bom, hoje nós estamos falando sobre a complexidade em tornar o seu negócio franqueável. Para você poder entender o que é complexo ou não, tem uma diferença aí entre simplicidade e dar trabalho. Não quer dizer que tornar o seu negócio franqueável tem a ver com a questão de formatação de franquia. Quando eu pensei, eu defendo diariamente, todos os dias dos meus trabalhos, todas as horas que eu estou aqui em troca com os empresários, com os consultores, com os meus amigos, a gente fala diariamente o que me despertou a trazer aqui essas aulas é eu trazer as técnicas que as franquias, que as franqueadoras, que os franqueados, que os investidores utilizam para o seu negócio. Você trazendo essa realidade de boas práticas de gestão para o seu negócio, onde você tem aquela visão, operação, vendas e gestão, começar a entender, a gerenciar o seu negócio. Entendendo que o seu negócio já está franqueável, já é enxuto, e a gente tem a questão de padronização. Nós vamos pensar em replicar. Enxergue 3 passos na hora de formatação: a análise de franqueabilidade, os manuais e a parte burocrática e, por fim, a questão do plano de expansão, que eu falo que você valida a metodologia vendendo a sua primeira franquia. De 1 para 10, de 10 para 50, de 50 para 100, e você consegue cumprir aí o que você tem como levar a sua marca para os 4 cantos do Brasil, para os 4 cantos do mundo. Então, a gente já sabe que formatar uma franquia são 3 passos: análise de franqueabilidade, manualização, parte burocrática e a questão do plano de expansão. A análise de franqueabilidade eu menciono com muitos empresários que é o primeiro passo onde você enxerga e começa a desenhar as suas oportunidades, os seus gargalos. Mesmo que você não queira tornar o seu negócio uma rede de franquia, você usar a análise de franqueabilidade para otimizar seus resultados é fundamental. Fazendo análise de franqueabilidade, partindo daquela situação racional para o emocional, onde você comece dos seus números financeiros, parte para a sua operação e chegue de maneira que você esteja tudo isso no papel. Uma vez eu escutei isso de um consultor e nunca mais saiu da minha cabeça. O empresário ele precisa ter a cabeça na lua e os pés no chão. Então, se você tem a cabeça na lua e os pés no chão, o que seria isso?
Tá certo que a gente, muitas das vezes, a gente sai do racional para ter ideias, para ter a situação criativa, mas quando você pensa em ser franquia, quando você pensa em organizar processos onde todas as partes, todos os seus colaboradores e você entenda o seu papel no dia a dia, que você consiga sair da operação e ir para uma situação estratégica. Então, aquela brincadeira dos pés no chão, deixa a cabeça lá na lua, mas ter os pés no chão é realmente documentar e fazer a parte da manualização. Nós já mencionamos dentro dos processos quais são os manuais, então a gente tem os manuais de operação, de vendas e de gestão, mas um manual que a gente não fala muito no dia a dia é o manual de implantação. A gente fala na questão dos manuais, que a gente pensa, né? Deixa a sua cabeça na lua, coloca os seus pés no chão, vamos documentar isso, sabendo quais são os manuais hoje específicos. Mesmo que você não for franquia, você tem o manual Operação, Vendas e Gestão. Esse é o alicerce, por isso que eu repito tanto. A partir daí você tem clareza desses três, divide seu negócio nessas três partes. Mas um outro manual que a gente utiliza na franquia é o manual de implantação. Quando você quer replicar, para você entender que esse franqueado, quando ele paga a taxa de franquia e ele quer realmente iniciar a operação, existe uma certa expectativa, uma ansiedade. Até mesmo quando você quer inaugurar uma segunda operação, quando você pensa o quanto é complexo, quando você fala assim, quero ter uma segunda unidade, você acha fácil ou você acha difícil? Você acha isso trabalhoso? Como que está essa situação de você montar? Então, o manual de implantação é você desenhar realmente o dia a dia para a segunda unidade. Então, criando os manuais, que é a segunda parte, então a gente tem a primeira parte, que é a análise de franqueabilidade, de maneira racional e emocional, passando desde as questões financeiras até de fornecedores, e a gente entra pela questão dos manuais. Nessa segunda parte, eu sempre falo das questões burocráticas. Se você quer ingressar no universo de franquia, você precisa saber que nós seguimos uma única lei de franquia. Essa única lei de franquia, ela foi alterada uma única vez em 20 anos, vamos dizer, foi em 2019, um pouquinho antes ali, no finalzinho de 2019. Essa lei, foi criada, desenhada, corrigida e ela é sempre ali vista por quem? Por advogados especialistas no setor de franquia. A gente conhece, ou se você não conhece, nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Franchise. Lá nós temos um grupo de advogados, nós somos associados aqui do Zero Franquia, a gente é associados à ABF. Então nós temos um grupo de advogados que estão ali olhando, pensando sempre em direitos da franqueadora, do franqueado, nas obrigações. E nessa lei, você tem que desenvolver, toda franqueadora tem como obrigação de criar um documento que chama Circular de Oferta de Franquia. Esse documento, a gente não utiliza ele como nome de manual. É um documento que lá está incluso tudo que você vai entregar para o seu franqueado para que ele não tenha surpresas. Por exemplo, questão de valores de investimento. Tudo bem que a gente tem alguns itens, como obra, que às vezes a gente sabe que não é esperado, dependendo, é uma loja física, a gente sabe mais ou menos a metragem que a gente espera, alguma coisa assim, mas às vezes a gente sabe que de região para região a mão de obra pode alterar valor, mas saber que pode haver aqueles custos, ter uma média, é algo obrigatório para estar colocando dentro da COF. A COF você vai estar explicando e detalhado. Então, aquele exemplo que eu falei, tira a cabeça da lua, coloca no papel, a COF e os manuais fazem parte, sim, de uma obrigação da franqueadora. E dentro também da COF, a gente entende que tem um contrato e uma possibilidade também, não é obrigatório, do pré-contrato. Quando você fala com advogados, vamos imaginar que você já aconteceu também, né, de pessoas que já tinham sócios e querer falar assim, Isabel, eu tenho uma loja aqui na área de confecção, na área de moda, na área de sapatos, mais especificamente foi esse caso realmente que aconteceu, já aconteceu outros. Eu já tenho um sócio, né? Então ele não falou bem a palavra franqueado, mas ele queria falar e ele já tinha uma pessoa dentro da rede dele, do grupo dele, que acabou ingressando e não tinha bem um contrato ali. E se você escutar sobre dicas, recomendações de consultores, aí você sabe que você precisa de maneira jurídica sempre estar com respaldo. Hoje, dentro da lei de franquia,
eu falo que ela foi construída realmente para poder fortalecer o setor, não pensando só na franqueadora ou no franqueado. Tem um certo preconceito dentro da rede que o franqueador parece que é o único detentor ali de ganhar dinheiro, mas não. Cada vez mais a associação instrumenta franqueados para poder saber que franqueado ele precisa da franqueadora, porque muitas das vezes ele tem o valor de investimento, mas não tem a técnica. Então, o empresário, então, o seu negócio, ele é importante sim para o mercado. Existem pessoas que hoje possuem valor de investimento, que querem investir em alguma coisa e não têm. Então, essa lei, esses documentos, eles são criados não exatamente para fortalecer um lado das partes, e sim para fortalecer o setor. E quando a gente pensa nesse caso, nesse empresário de calçados, na área de moda, que tinha um associado, também, todo mundo que já passou por mim, não sei se você já me escutou, vai ver eu sempre repetindo uma frase. Melhor do que um bom contrato, né? São boas pessoas. Então, um bom contrato também são feitos por boas pessoas. E eu não quero entrar aqui na questão de você escolher o perfil do franqueado ideal. Essa construção desse material é para que te respalde e você não tenha problemas futuros, tá? Então, eu sou uma defensora, eu adoro, eu entendo que apesar de eu não ser advogada, não ter essas habilidades, quando você pega um documento, quando você pega uma lei, digita aí no Google, lei de franquia, ela é uma lei fácil de entendimento, ela não tem vocabulários ali, você vai conseguir ler e você consegue construir. Lógico, a gente pede para sempre você ser instruído por um advogado, buscar materiais aí né? Mas assim, com certeza, criar um Ctrl+C, um Ctrl+V, uma cópia de um documento que já existe, ele é arriscado, mas ele te dá uma diretriz dos índices do que você precisa ou não ter documentado para que você possa estar apresentando, vamos dizer assim, a lei traz uma simplicidade de informações que você precisa ter, construir, e até o que você não tem, né? Então, construir para que você possa estar passando ali para a questão dos advogados, para a questão dos seus novos franqueados. Então, eu defendo muito. Para esse empresário, lógico, eu não vou contar certinho o exemplo específico, mas eu sei que para ele e para muitos o contrato empresarial de franquia é um bom contrato empresarial para sociedades. Então, defendo muito isso diariamente em toda a minha construção aqui da minha carreira. Eu defendo muito que se você quer crescer, ter seus sócios, usar a lei de franquia, é uma lei muito confiável e ela é bilateral, ela não é unilateral, ela não pensa só no lado do setor. Então, recapitulando rapidinho, a gente entende que a formatação de franquia ela é dividida em 3 passos: a parte de análise de franqueabilidade, manualização, a parte burocrática e, por fim, o plano de expansão. O plano de expansão talvez seja uma parte onde você precisa... aquela frase que eu vou repetir sempre: você deixa de vender o hambúrguer e começa a vender o negócio do hambúrguer. Você realmente tem que ter ali uma alteração. Você sai do operacional, vai para o estratégico. Então, todas as vezes que eu trago as técnicas do franchise para você pensar no seu negócio, na sua unidade, em criar o seu modelo franqueável, criar esse modelo, essa unidade piloto, não só para você franquear, mas para que você possa se sentir de maneira mais profissional e amadora, quando você pensa realmente no plano de expansão, é uma questão mais estratégica, é uma questão que você fala: agora eu vou ter uma visão mais realmente de formatação. E você também pode pensar no plano de expansão como filial. Vou te dar algumas questões para você pensar para o seu negócio agora. O seu negócio comporta na mesma cidade que você está? Quantas unidades comporta no seu negócio? Na sua cidade, na sua região. Se você pensar, então, na sua cidade, no seu estado e, por fim, no seu país. E aí, às vezes, você vai pensar. Quando você pensa nesse crescimento, nesse plano de expansão, eu lembro muito, não sei... aquele jogo de antigamente que era o War, né? Que você tinha as pecinhas e você ia realmente colocando a bandeira, né? Você ia, vamos dizer, conquistando espaço, conquistando áreas, conquistando terras. E quando a gente pensa nesse jogo, o plano de expansão nada mais do que isso. É você enxergar a possibilidade do seu produto e serviço, da sua marca em outras regiões. Isso realmente é uma questão estratégica e também...
É uma questão de experiência. Quando você pensa que você tem o seu negócio, que você deixa de vender seu hambúrguer e começa a vender o negócio do seu hambúrguer, que você pensa no plano de expansão, consequentemente, é aquilo que eu já falei em alguns vídeos. Não adianta só vender, você também precisa operar. E aí você vai alguns degraus aí, você vai escalando, você vai começando a crescer, vai expandindo a sua mente realmente e você vai ter uma outra visão. Essa questão do suporte com o franqueado, você vai ter aderido a algumas habilidades de gestão, de ensinar de gestão de negócio. Lógico que na questão, né, do que eu mencionei, a respeito do plano de expansão, né, relacionado à parte de operacionalização, de suporte, tudo, de ter uma outra visão, de já expandindo a sua cabeça, é uma construção. Ela vai também de maturidade e também dessa troca de experiência. Hoje a BF, ela defende muito a questão do ecossistema colaborativo. Realmente o empreendedor, ele é muito sozinho na jornada e precisa dessa troca. Por isso que em todos os meus vídeos, em todas as minhas aulas, em tudo que eu tento trazer esses exemplos para que vocês aprendam com dores dos outros e até com perguntas, né, com oportunidades. Mas vamos lá. O nosso objetivo dessa aula, desse vídeo, é você entender a complexidade na formatação. Então, relembrando, nós falamos das 3 partes da análise de franqueabilidade, que é o primeiro passo. No segundo passo, na parte de manualização, na parte burocrática. E o terceiro, que é a plana de expansão. Quando você enxerga isso, não parece ser complexo. A gente tem aquela sensação de que realmente ele traz, assim, ele é muito bem definido esse passo a passo. A complexidade, ele está na situação do seu negócio, né? O quanto complexo é. Então, aquela pergunta, quanto que você imagina de dificuldade de ter a segunda unidade? Isso vai direcionar para construções dos manuais. Também, essa complexidade, ela tá o quanto preparado o seu negócio está. Quando eu defendo tornar o seu negócio franqueável, é para que você, quando chegue em todos os momentos de ensinar essa gestão do seu negócio, é que você se sinta preparado e confortável para que, assim, além de otimizar os seus resultados do seu negócio, sabe aquela questão do suco da laranja? Estamos premendo ali o suco do seu negócio com as técnicas de franquia, pensando em operação, vendas e gestão. Seguindo disso, a gente entende que o seu franqueado vai crescer junto à sua rede de modo sustentável, porque ele está o quê? Organizado. O seu negócio ele está com a sua clareza, você está confiante. Desse exemplo de ser confiante, eu nunca vou esquecer daquele exemplo que eu já dei numa situação de alimentação, onde o franqueado sabia que a funcionária, dentro da produção, não tinha medido a água exata na produção e perdia a qualidade do produto, deixava o produto mais murcho e não crocante, no caso que eram as castanhas. Você ter essa habilidade técnica, né, no caso, dessa percepção do seu produto, da sua qualidade, isso aí é muita questão de processo, padronização, e você pode trazer isso para o seu negócio. Isso não vamos dizer, complexo, existe uma metodologia, existe um passo a passo para tornar o seu negócio franqueável, enxuto e padronizável. Então, o que eu quero realmente afirmar, não é complexo. E uma coisa que muitos vídeos e muitos consultores, eles sempre falaram, franquia veio para o Brasil lá na década de 90. E nós tem ainda grandes consultorias que eu tenho uma total admiração e que eu aprendi muito, né, desses 15 anos de experiência, e o que eles muito falam, até acaba sendo uma brincadeira, e hoje para mim é uma verdade, eles guardavam a questão da formatação, dessa complexidade, às 7 chaves. Era pouco acesso. Então a gente via que a gente tinha como referência a McDonald's, a gente tem como referências algumas outras marcas, mas eu tenho percebido que muitos amigos, pessoas conversam assim, a franquia está na moda, o franchising virou uma tendência, e eu penso sempre, graças a Deus, trazer esse profissionalismo de empreendedorismo no mercado brasileiro, só temos a ganhar. Eu lembro que compartilhar para somar. Eu lembro de um caso de uma empresa conhecida de gráfica, Alpha Graphics, que é de impressão, na parte, né, de papelaria, de impressão de gráfica, né? Eles traziam uma questão que, nos próprios eventos da BF, nessa questão do ecossistema colaborativo, eles traziam uma situação que eles começaram
a traçar treinamentos para que mais gráficas menores, tivessem um profissionalismo, como é uma tendência, né, por uma questão de meio ambiente ou questão muito do digital, estarem realizando menos impressões, eles quiseram profissionalizar para que o quê? Para que não perdesse mercado, para fortalecer o mercado e manter em ativo ainda essa situação, né, esse segmento. E por que eu trouxe esse exemplo? Hoje, a gente dividir essas técnicas de franquia, trazer a clareza do passo a passo, onde você possa realmente trazer o seu negócio franqueável, tornar ele franqueável, é fortalecer o sistema. Nós sabemos a quantidade de empresas MEI e microempresas que existem, e hoje nós temos apenas 1.000 associados, 1.800 aproximadamente associados na rede. Na Associação Brasileira de Franquia, nós temos 1.800 associados, rede franqueadoras, que hoje dividem o mercado aí com o setor de franquias. Eu sou a favor de dividir esse segredo de formatação, de trazer essa instrução para a gente fortalecer juntos o mercado de franquia. Você vai otimizar os seus resultados, vai gerar emprego, vai ter essa visão mais profissional. Eu tenho como referência os Estados Unidos como franquia. Os Estados Unidos que veio o McDonald's, o Starbucks, trouxeram, né, essa questão não só da franquia, mas de saber replicar o negócio. E lá eles defendem muito uma questão também do franqueado. Eu quero trazer essa visão ainda nesse vídeo. A franqueadora, aqui no Brasil, ainda parece que é detentora do maior dinheiro da parte disso, mas eu já vi com formações privilegiadas, franqueado tendo mais dinheiro que a franqueadora. Isso é errado? Não. Ele aprendeu, beleza, ele paga os direitos ali, né, dos royalties, da transferência de know-how e fatura mais que algumas unidades que a franqueadora. E por que eu estou trazendo essa relação dos Estados Unidos com essa informação privilegiada que eu tenho? Quando você pensa em franqueado é aquele que tem uma única unidade. Mas a gente já está vendo aqui uma relação, vamos dizer, uma quantidade de franqueados virando multifranqueados, ou seja, tendo mais unidades da mesma marca e até multimarcas franqueados, tendo mais marcas, e às vezes são marcas que não se complementam ali, tendo marcas da Ambev, tendo marcas ali de cursos de inglês, onde que é serviço e é produto, e eles entram na rede capacitados ali do empreendedorismo, das técnicas mesmo, né? Das metodologias de vendas a serem aplicadas. E a relação dos Estados Unidos, que eu quero dizer que o maior multifranqueado dos Estados Unidos é maior que a nossa maior rede de franquia no Brasil. Isso é ruim? Não. É sinal de oportunidade. Então, o maior multifranqueado dos Estados Unidos ainda é maior número de faturamento e de unidades que a nossa maior rede de franqueadora. Oportunidade de crescimento nós temos, a gente precisa ajudar a desenvolver o setor. Então pense nisso, pense que quando você quer otimizar os resultados do seu negócio, que quando eles estiverem de maneira que você se sinta confortável, o mercado também precisa. Existem investidores que querem as técnicas e habilidades do seu negócio para poder hoje também gerar emprego, ter resultado e é isso. Bom, e esse foi mais um episódio dessa série de aquecimento para imersão do Zero à Franquia, onde eu ajudo empresários a tornar qualquer negócio franqueável em 90 dias. Então, se você se interessou por esse conteúdo, se prepara que isso não é nem 1% do que te espera na imersão do Zero à Franquia. Me empolguei. É que às vezes eu quero trazer os